Bom dia, irmãos. Graça e a paz do Senhor, amém? Os irmãos estão em paz? Nós já treinamos tanto isso, irmãos. Os irmãos estão em paz? Amém. Estamos em Cristo, seguindo a cada dia a jornada da vida cristã, amando o Senhor, aprendendo a amar o seu povo, aprendendo a servir ao próximo, até que a obra seja completa. Amém, irmãos? Até aquele dia, o grande e terrível dia do Senhor. Terrível não porque estaremos amedrontados, mas porque causará espanto aos nossos olhos tudo quanto será finalizado. Amém? Não porque seremos por medo levados para longe, mas por temor seremos trazidos por Ele para mais perto. Amém, irmãos? Irmãos, eu preciso admitir que eu estou hoje excepcionalmente, intensamente nostálgico por termos hoje nossa última reunião aqui nesse local. E é engraçado porque cada um reage de uma forma, né? E quando eu fico mais assim, meu coração grato, lembrando das coisas, já é de seu conhecimento, irmão, que eu fico bem chorão, né? E eu creio que lembrar daquilo que o Senhor tem feito em nós, e aquilo que o Senhor vem realizando no nosso coração, mas também realizando entre os irmãos, é uma dádiva, queridos. É uma dádiva lembrarmos, olharmos para trás e olharmos para trás com gratidão, olharmos para trás com alegria, é uma dádiva, irmãos. E o Senhor nos reuniu aqui nesse lugar e vamos agradecer ao Senhor ao longo do dia por tudo que o Senhor tem feito por nós. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, Romanos capítulo 12. Romanos 12. Conforme os irmãos estiveram aqui na semana passada, nós já encerramos a nossa série, O que o Evangelho Produz. Vamos seguir com algumas mensagens temáticas, porque hoje estamos finalizando o nosso encontro aqui. Próximo domingo, permitindo o Senhor, nós estaremos já no nosso próximo local, nosso novo local, para que a partir de então a gente inicie uma nova série de mensagens que eu não vou falar ainda, a gente vai aguardar a divulgação nos nossos grupos internos. Amém, queridos? Todos encontraram Romanos 12? À medida que você encontrou, fique de pé. Excepcionalmente, eu vou ler hoje na NVT, a nova versão transformadora. Tudo bem? Vamos observar o que a Escritura está trazendo para nós, irmãos? Todos encontraram, amém? Romanos 12. E a palavra nos diz assim: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos
em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Da mesma forma que nosso corpo tem vários membros e cada membro tem uma função específica, assim é também o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção de fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se o seu dom for de contribuir, dê com generosidade. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Ame as pessoas sem fingimento. Odeiem tudo o que é mal. Apeguem-se firmemente ao que é bom. Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Alegrem-se em nossa esperança. Sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão. Estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. E não pensem que sabem tudo. Nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Amados, nunca se vinguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso, pois dizem as Escrituras: a vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo estiver com fome, dê-lhe de comer. Se estiver com sede, dê-lhe de beber. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. Amém, irmãos? Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor mais uma vez. Pai bondoso e querido, obrigado. Obrigado porque a tua palavra, ao ser lida, ela já comunica, Senhor, tesouros para nós. Ela já contém a revelação que carecemos, Pai, para amanhã do dia de hoje. Dá-nos, Senhor, graça em compartilharmos aquilo que está em teu coração com graça, com piedade, com temor, com singeleza de coração, com espírito brando, com lágrimas nos olhos, Senhor, com coração quebrantado. Que haja, Senhor, entre nós um ambiente de quebrantamento, Senhor, onde a gente possa discernir o quanto o Senhor tem a falar a nós e que não tenhamos, Pai, uma mente, Senhor, muitas vezes intransigente, resistente, um coração obstinado, mas que, Senhor, estejamos plenamente rendidos ao Senhor, prontos a ouvir e obedecer tudo quanto o Senhor tem em seu supremo conselho para nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, irmãos? Pode se sentar. Irmãos, quero trazer como um compartilhar para essa manhã uma pergunta para o nosso coração. E a pergunta é: a quem
pertencemos? Você ouviu essa pergunta, amém? Então, o tema da mensagem dessa manhã, vamos trabalhar essa pergunta: a quem nós pertencemos? Eu quero trazer aqui um pequeno contexto sobre o que Paulo estava fazendo ao escrever essa carta aos Romanos. E alguns estudiosos acreditam que a carta aos Romanos é um dos maiores tratados teológicos que nós temos conhecimento. Então, quando nós pegamos o Novo Testamento, a carta aos irmãos da igreja em Roma, ela tem elementos preciosíssimos e de extrema importância para compreendermos acerca de soteriologia, acerca de escatologia, acerca de eclesiologia. Nós temos inúmeros elementos onde a gente, ao ler ali a carta aos Romanos, a gente encontra tesouros escondidos. E no meio da carta, no capítulo 12 ali, nós estamos compreendendo o apóstolo Paulo falando sobre algo que eu acredito que muitos de nós passaram alguns anos da trajetória cristã lendo alguns recortes do texto. A gente tem o hábito, é muito normal, a gente ler os versos 1 e 2. A gente está bem acostumado com os versículos 1 e 2. E os versículos 1 e 2 começam dizendo ali: rogo-vos, pois, irmãos, algumas versões, mais clássicas, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentem o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A gente costuma usar esse versículo muitas vezes para o início de culto público, certo? E aí, quando a gente quer dar uma apertada um pouco no quesito vida cristã, a gente lê o verso 2. Aí o que está no verso 2, quando a gente quer dar um sacolejo no rebanho, assim, no povo, né? Aí fala o quê? Não, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja agradável, boa e perfeita a vontade de Deus. E aí a gente usa esse texto, muitas vezes, para criar até mesmo uma distorção daquilo que de fato Paulo estava ensinando, e isso vai produzindo um povo com um coração extremamente radical, porque o povo não leu o capítulo inteiro. Porque o capítulo inteiro nos ensina um preceito, que se eu quero não me conformar com esse mundo, sabe qual é a forma que eu tenho de não me conformar com esse mundo? Uma delas que o texto nos ensina é romper com o individualismo e aprender o que é viver coletivamente como igreja. E o mundo não sabe o que é isso. E ao viver coletivamente como igreja, eu estou rompendo com o padrão individualista e excêntrico desse mundo. E estou buscando viver uma mente transformada para experimentar qual seja agradável, boa e perfeita vontade de Deus. Porque Deus não chamou para si um homem apenas. Deus está formando para si um povo. E num tempo onde cada um vive para si mesmo, não se conformar com este mundo inclui, então, eu aprender que eu não estou vivendo sozinho. Não preocupar apenas comigo mesmo. Aí o verso 3, Graciele, vem e fala o quê? O verso 3 vem e diz assim, que a gente não deve considerar que a gente é melhor do que de fato a gente é. Mas nós devemos ter os irmãos em alta estima. Tem uma tradução que usa esse termo. Ter os irmãos em alta o quê, irmãos? Estima. Ou seja, a maior resposta que nós podemos dar a um mundo caído e perdido que precisa conhecer o nosso Cristo é quando nós aprendemos a viver no plural e não no singular. Quantos estão compreendendo essa introdução nesse momento, irmãos? Sabe, eu quero trazer aqui algo para iniciarmos esse compartilhar. E a pergunta que é o tema dessa mensagem, qual é, por favor? A quem pertencemos? E é muito normal quando a gente se dirige a um irmão e pergunta para ele assim, a quem você pertence? Ele bater no peito e dizer, eu pertenço a quem? A Jesus. E sim, isso é verdade ou não, irmãos?
Mas assim como acabamos de cantar e acabamos de incluindo na nossa liturgia, falando que Deus, por meio do Cristo, selou a paz entre Deus e os homens, ele também reconciliou os homens entre si para viverem com base nessa paz que Deus estabeleceu. Então, sim, você pertence ao Senhor, mas você também pertence a um povo. Você ouviu isso, irmão? Você não foi criado para andar com base no seu pensamento. Você foi criado para viver em uma família. Você vai ter o seu pensamento e está tudo bem. Mas numa família, às vezes alguém vai olhar e vai dizer assim, não é bem assim. Você entendeu isso, não? Alguém vai olhar para você e vai dizer, ô querido, deixa eu dizer para você uma coisa. Você está equivocado. Ou alguém vai falar algo e a gente vai olhar e vai dizer, me perdoe, irmão, eu não tinha pensado dessa forma. Você está certo. Viver em família é a maior proteção para um povo que sabe onde quer chegar e quer chegar naquele dia, pronto para se encontrar com Cristo. E a gente vive num tempo, irmãos, vamos falar a verdade, como a gente tem medo de se entregar, como a gente tem medo de se lançar em alguns relacionamentos, porque se a gente for cavar aqui entre nós, se eu fosse fazer essa pergunta pedindo para levantar a mão, eu não vou fazer, tá bom, irmãos? Fique tranquilo. Mas se a gente for perguntar, quem aqui de repente já foi, entre aspas, machucado e ferido por pessoas vivendo em uma igreja local? Porque inclusive eu quero ajudar os irmãos a não errar na forma com que a gente comunica. Você não foi machucado e ferido pela igreja. Porque a igreja, com I maiúsculo, a igreja invisível, ela é perfeita e Cristo a está ataviando, preparando ela para o dia das bodas do Cordeiro. O que você foi machucado e ferido foram por pessoas que talvez foram destemperadas na caminhada. Você ouviu o que eu disse, amém ou não? Então, se a gente levar em consideração as marcas que nós temos, como temos lutas para nos entregar no relacionamento, como temos lutas para se entregar plenamente nas relações. E o espírito dessa época, teve uma mensagem que eu preguei aqui algum tempo atrás, falando muito sobre o espírito da época. E o espírito dessa época valoriza a liberdade individual acima de qualquer vínculo. O espírito dessa época diz que eu vou quando eu quiser, eu fico enquanto for conveniente e eu saio quando não me agradar mais. Esse é o espírito dessa época. Você consegue imaginar, Alex, o Theo fazendo 14, 15 anos, belo dia dando um tapa na mesa dizendo assim, sou mais essa família não, estou indo embora. Ah, mas você tem o mesmo DNA, o mesmo sangue, tem... Como assim, irmãos? A gente não consegue conceber algo nesse sentido. E o espírito desse tempo, inclusive, vem fazendo isso com os nossos jovens. Os irmãos concordam com isso? Amém ou não? E nós, muitas vezes, por vivermos nessa época, nesse espírito da época, estamos vivendo isso na sociedade e trazendo isso para dentro da vida da igreja. Quando, muitas vezes, nós precisamos ser aqueles que têm uma renovação do seu entendimento, porque estão aprendendo que uma forma de viver não é no singular, mas uma forma de viver é no plural. A mensagem das Escrituras é completamente diferente. E sabe por quê, irmãos? É curioso, né? Talvez alguém esteja até processando, né? Pastor, mas qual é o motivo de você ter, então, proposto uma mensagem falando sobre isso no último dia? Porque nós nos encontramos
há praticamente 3 anos atrás, num quintal de uma casa, começamos a nos encontrar, nos reunir, porque tínhamos proposto em nosso coração sermos a expressão de uma família, sermos a expressão de um povo. Então não posso fechar o último culto público nesse local sem revisitar o mesmo entendimento e mesmo anseio de 3 anos atrás. Quantos compreendem isso aqui, irmãos? Se não, sabe o que vai acontecer? A gente vai para um novo lugar e a gente vai querer só mais cadeiras. Inclusive, não tem cadeira nova sendo comprada, tá, irmão? A gente vai com o mesmo número de cadeiras. Porque a gente não quer mais cadeiras, a gente sabe o que a gente quer saber o quanto essa família é capaz de revelar de quem Cristo é. E Cristo trará para agregar nessa família todos quantos aqueles que Ele quiser. Você compreende esse sentimento, irmãos? Sabe, a mensagem das Escrituras é totalmente diferente do espírito da época. Ela é: Cristo não nos amou com reservas e nem negociou o seu compromisso conosco. Ele se entregou por inteiro. E a palavra nos chama a aprender com Ele, assim como Cristo se deu por nós, somos convocados a nos dar uns pelos outros. Deixa eu parar aqui, irmãos, e hoje vai ser dia de revisitar coisas que nós ensinamos ao longo desses 3 anos. Nós temos conversado que nos relacionamentos a gente não investe. Os irmãos lembram disso ou não? Por quê? Porque a mentalidade do investimento, ela gera uma profunda expectativa de ganhos futuros. Mas na perspectiva do reino de Deus, a gente não investe, a gente dá. João 3,16, o versículo mais conhecido no mundo, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. Em João capítulo 10, quando havia aquela tensão sobre prenderem Jesus e o levarem à morte, Jesus vira e diz assim: não são vocês que tiram a minha vida, eu a dou por amor a vós. E em 1 João, e em Romanos capítulo 5, nos ensina que nisso consiste o amor, que Ele, Jesus, deu a sua vida por nós, e detalhe, sendo nós ainda... então o irmão não tem que ser bonzinho para Jesus ter dado a vida por ele, né? Jesus fez o quê? Deu a sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores. E aí 1 João 3,16, eu gostaria que você abrisse. Lá no finzinho da Bíblia, um pouquinho antes, vai de trás para frente ali, pega Apocalipse, Judas, 3ª, 2ª, 1 João. 1 João 3,16 está dizendo algo aí, irmão. 1 João 3,16 está dizendo: nisso consiste o amor. A tradução aqui está dizendo: sabemos que é o amor, porque Jesus deu a sua vida por nós. Portanto, devemos fazer o que, irmãos? Dar a vida pelos nossos irmãos. Você está entendendo que o tempo inteiro a palavra dar está associada à relação de família, para se formar uma família? Então, quando a gente não se entrega, quando a gente não se doa, a gente está restringindo a chegada de novos membros para compor a família de Deus. A gente não tem capacidade de impedir a vontade de Deus, quero deixar isso bem claro, amém ou não, irmãos? Só que a gente se põe como gente que está, em vez de ajudar, facilitar, a gente está dificultando. Como se a gente pudesse, mas acho que os irmãos entenderam a tônica do ensino aqui. Sabe, irmãos, a vida cristã não é um passeio solitário. Deus nos chama para a comunhão real, visível e concreta. Deus nos une ao seu Filho por meio do Espírito Santo e nos insere em um povo. E o apóstolo Paulo, em Romanos 12,
ele nos mostra que a verdadeira adoração não é apenas cantar ou ouvir uma mensagem, mas oferecer a própria vida como sacrifício vivo a Deus, o que inclui amar, servir e pertencer ao corpo de Cristo. Sabe algo curioso? Como é que eram os sacrifícios no judaísmo antes da vinda de Jesus? Os irmãos lembram como é que era? Os sacrifícios do judaísmo antes da vinda de Jesus era pegar um pombo, se a pessoa fosse mais carente, se tivesse dificuldade financeira, ou pegasse um cordeiro, iria fazer o que com aquele animal? Ia imolar o animal, ia ali matar o animal, deixar o sangue verter, aquilo molharia o altar e apresentaria um sacrifício vivo ou morto, irmão. O sacrifício ali no judaísmo antigo era vivo ou morto? Era morto, o animal tinha sido morto. Só que aí vem Paulo e diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vocês ofereçam o vosso corpo como sacrifício o quê? Vivo, santo e agradável a Deus. E isso é o vosso culto racional. Você sabe o que Paulo está mostrando para a gente? Paulo está mostrando para a gente que vocês estarão vivos biologicamente, mas vocês estarão mortos em suas próprias vontades, a fim de que possam de fato agradar a Deus em todas as coisas. Aí isso já me coloca numa situação super sensível, irmão. E aí eu vou perguntar, eu já vou levantar até a mão antes, assim. Tem alguém que, assim como eu, é gente de vontade muito forte, assim? Tem alguém aí ou não? Pastor, eu sou de vontade forte, assim, tipo... né? Tem alguém aí ou não? É. Sério? E se essa vontade... Tem uma expressão muito comum que é a vontade férrea, né? Que quando a gente quer uma coisa, parece que a gente é, sim, uma locomotiva, né? A gente é um trator, assim, vai... É? Só que quem é desse jeito assim, tem tanta dificuldade de morrer nesse altar de sacrifício vivo para de fato conseguir agradar a Deus. Por isso que Paulo muitas vezes ele falava assim: eu sou o menor dos apóstolos, o menor dos homens, mas tinha uma coisa que Paulo falava, que ele era o maior. Ele falava que ele era o maior do quê? Dos pecadores. Ele falava que ele era o menor dentre os irmãos, o menor dentre a igreja, o menor dentre os apóstolos, mas quanto ao pecado, Paulo falava assim: eu sou um cara duro demais a conta, então eu preciso me colocar como o maior dos pecadores, de fato admitir o quão desafiador é para mim ser um sacrifício vivo e agradável ao Senhor. Só que o Paulo que escreveu o capítulo 12 já tinha escrito o capítulo 7. E o que ele tinha escrito no capítulo 7, irmãos? Ele falou assim: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que há em mim, parece que ele me governa, parece que ele me domina. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Por quê? Porque a nossa tendência é nos preocuparmos sempre com nós mesmos. Cristo nos chama a deixar de lado o medo, porque tem gente, irmão, presta atenção no que eu vou falar aqui, tem gente que tem medo de se entregar a relacionamentos profundos. Eu vou repetir isso aqui. Tem gente que tem o que eu disse? Medo de se entregar a relacionamentos profundos. Tem gente que vai olhar e vai dizer assim: pastor, mas eu tenho tanto medo de ser ferido novamente. Eu tenho tanto medo de ser exposto novamente. Mas por meio do ensino da palavra e da paz de Deus que recebemos já, irmãos. Às vezes a gente fala assim: receba a paz de Deus. Irmãos, a paz de Deus você já recebeu. Efésios nos ensina que nós já recebemos as bênçãos espirituais por meio de Cristo Jesus. E essa paz, ela vai atingir níveis do nosso entendimento, a fim de que nós possamos, de fato, deixar o medo, deixar o individualismo e abraçarmos a beleza do compromisso. Sabe por quê? Deus não chamou ninguém para andar sozinho, né? Então ouça algo aqui: quem ama a Cristo aprende a amar a igreja invisível
ouça isso, quem ama a Cristo, primeiramente aprende a amar a igreja invisível, aprende a amar a sua igreja local e aprende a pertencer a um povo. Todas as vezes que nós encontramos na Escritura um povo redimido sendo regenerado, nós vemos gente que aprendeu a amar a igreja invisível. Vemos gente que aprendeu a amar a igreja local. E vemos gente que aprendeu o que é o pertencimento a um povo. Sabe, Jeffrey Johnson, em seu livro, em sua obra, A Igreja, Natureza, Autoridade, Propósito e Culto, nos instrui sobre algo. Deus chama o seu povo para serem membros ativos e fiéis de uma igreja local. Ir à igreja não é algo que deve estar espremido na agenda semanal do cristão. Ao contrário, deve ser a atividade principal e o ponto focal da vida cristã. Aqueles que só vão à igreja com o fim de serem capacitados para lidarem melhor com os problemas da vida, entenderam errado o propósito da vida da igreja. Os cristãos devem ir à igreja, ajuntamento, para glorificar a Deus. E se Deus deve ser o centro da vida cristã e o centro da família cristã, então a igreja, a saber, a igreja invisível e visível, deve ser o centro da agenda cristã. Eu preciso explicar esse trecho. Por que eu preciso explicar esse trecho? Porque eu poderia usar esse texto desse pastor para agir de forma abusiva. Eu quero ter cuidado em usar essa expressão, porque isso muitas vezes tem sido... A gente está adotando o espírito da época. Tudo bem que eu disse ou não? Em ficar falando expressões como essa o tempo inteiro, a gente pode estar adotando o espírito da época para esse tema. Sabe o que esse texto desse pastor Jeffrey Johnson traz para nós? Ele coloca algo importante para a nossa realidade. Deus não está trazendo para ele apenas um indivíduo, mas ele está trazendo para ele um povo. E esse povo precisa aprender a andar junto. Porque o andar junto, por meio de Cristo aqui na terra, é um prenúncio do que acontecerá naquele dia. Quantos compreendem isso? Por isso, não podemos, então, sonegar e negligenciar a importância que esse povo aprenda a andar junto aqui na terra. Nós não podemos deixar de observar que Deus está chamando para si toda uma família a fim de que estejamos um dia sentados com Ele à mesa, ceando juntos naquele dia. O reverendo Hernandes Dias Lopes usa uma expressão que é: quem ama a Cristo, ama a sua igreja. Não existe cristianismo sem igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Sobre igreja e membresia, pastor Timothy Keller usa uma expressão que eu gostaria que você observasse. Não podemos conhecer Deus fora da comunidade de fé de forma madura. O Evangelho cria uma nova sociedade, não apenas indivíduos salvos. Eu vou repetir isso. O Evangelho cria uma nova o quê? Sociedade, e não apenas indivíduos salvos. Pastor, mas eu sei, irmãos, tem coisas aqui para avançarmos no ensino dessa manhã ainda. Contudo, a primeira coisa que eu quero fechar nesse primeiro ponto da mensagem é que nós compreendemos que alguém que está em Cristo aprende a amar a igreja invisível, aprende a amar a igreja local, igreja visível, seja ela qual for, irmão, seja aqui, seja em outro local, amém? E aprende a importância de pertencer a um povo. Agora, é verdade, irmãos, que muitas vezes a gente acaba tendo as nossas... Tem uma palavrinha, né? É muito curiosa, a expressão idiosincrasia. Já ouviram essa expressão ou não? Essa expressão
Já ouviu? Essa expressão é muito comum em que sentido? Que cada grupo, cada pessoa tem as suas idiosincrasias, ou seja, cada um tem as suas esquisitices, as suas chatices. Como é que escreve aí, né, Gava? Faz o soletrando para Carla aí, mano. E o que nós compreendemos? Que cada grupo tem as suas marcas desagradáveis. De acordo com o que nós temos conversado entre nós desde o princípio, cada grupo tem as suas esquisitices. E algumas esquisitices, para uns, são mais fáceis de suportar e para outros, menos. Agora, que nós encontremos os nossos esquisitos semelhantes. Amém ou não? Na verdade, são os diferentes que a gente tem que encontrar, né? Resumindo, eu tenho que aguentar os seus momentos de ápice e você tem que suportar o dia que eu te puxo pro chão. Amém ou não, irmãos? E isso é a pluralidade da igreja do corpo de Cristo. Sabe, irmãos? Sabe um aspecto que é interessante? Para muitos, o fazer parte, e aí eu quero usar uma palavra que nós vamos revisitar agora, que mencionamos ela 2 anos atrás, praticamente, quando chegamos aqui, a palavra membresia. Existem pessoas que têm aversão à membresia, e a aversão à membresia por motivos até legítimos. E eu entendo isso. Contudo, é meu papel, na perspectiva pastoral, cooperar. Porque às vezes a gente é membro num hall de membros, mas não é membro no coração. Ouviu o que eu disse ou não? Eu vou repetir isso. Muitas vezes, nós não somos um CNPJ, mas temos um CNPJ. E aí, muitas vezes, nós temos, então, ali irmãos que fazem parte de um hall de membros, mas não necessariamente estão vivendo como tais. Consigo me expressar com clareza ou não, irmãos? Agora, perceba algo, que o individualismo, a individualidade, a liberdade pessoal do pós-modernismo tem influenciado o cristianismo contemporâneo. Deixa-me fazer um comentário sério aqui, irmãos, sério. E eu estou falando, me incluindo aqui. Irmãos, quem trabalhou pesado essa semana aí? Trabalhou pesado ou não? E aí, qual a vontade que a gente tem quando o fim de semana chega? Pode falar. Chuvezinha. O nosso maior desejo, sabe o que é, irmão? Finge que eu não existo e me esquece. Eu só quero um balde de pipoca, um copão de Guaraná zero, tudo bem? E Netflix. Tudo que eu preciso é isso. E eu não tenho problema nenhum quanto a irmãos precisarem tirar momentos do seu descanso. Tá tudo bem, irmãos. Tá tudo bem isso. Contudo, o espírito da época nos leva a fazer da exceção a regra. O espírito da época nos leva a fazer do momento de descanso o lugar de permanência. Só que o descanso não é mais um dia, o descanso é uma pessoa, a saber, Cristo Jesus é o nosso Shabat, é o nosso descanso, como descrito em Hebreus. E aí sabe o que acontece? A gente permite que a pós-modernidade, que é essa aceleração louca, aí dá o fim de semana, sabe o que a gente quer? Ficar sozinho. Só que Deus está formando para si um. Vou fazer uma pergunta e sejamos honestos. Eu sei que você teve dificuldade para acordar hoje. Eu também tive. Beleza ou não, irmão? Isso. Eu também tive. E aí você saiu de casa, tipo assim, vou mexer no vespeiro, mas não tô nem aí, não. Aí você saiu de casa e falou assim, por que esse pastor não bota culto à noite? E aí, jogou essa. Eu falei que eu ia mexer no vespeiro e não tava nem aí, tudo bem? Por isso eu falei que, tipo, tudo bem. E aí, eu posso continuar a pregar, né, irmãos? Eu posso continuar a pregar, então vamos continuar. E aí você chega aqui, mesmo estando cansado, e parece que a comunhão oxigena o seu coração e você levanta. Porque não é que parece, é porque quando a gente se reúne, a gente se encontra, há uma vitalidade do Espírito que está sendo revelada e manifesta aqui entre a gente.
Por isso é tão importante nós refutarmos o espírito da época. Jeffrey Johnson usou uma expressão que os irmãos que leem as minhas mensagens nos grupos devem ter visto ontem, que eu coloquei, eu estava preparando a mensagem e joguei ali um texto. Eu quero ler esse texto aqui. Os jovens inquietos estão procurando uma igreja inovadora. Jovens, olhem para mim aqui, por favor, agora, tudo bem? Aqui não vai ter fumacinha, tá bom? Não vai ter luzinha colorida, não. Por quê? Porque isso daqui é uma família, isso daqui não é uma casa de shows, gente. Você está de brincadeira, aqui não é uma formatura. Pastor, você é bem avesso a isso, né? Não, você está achando que eu sou bem avesso, assim, tipo, você não sabe o quanto, irmão. Eu sou avesso a isso. Você não imagina. Você não tem ideia do que eu falo quando eu estou, às vezes, num lugar mais reservado contra isso. Você não tem ideia. Eu quase xingo, irmão, seu bobo. Entendeu? Isso é sério, irmãos. Continua. Os jovens estão procurando uma igreja inovadora. Os idosos procuram um culto tradicional. Os pais estão à procura de um bom lugar para os seus filhos. Os jovens estão à procura de atividades legais. Os adultos solteiros estão à procura do amor de sua vida. Ver a igreja através da lente do eu leva as pessoas a julgarem uma igreja com base em quão bem a igreja satisfaz as suas expectativas pessoais. Muitas igrejas têm agravado o problema atendendo esse tipo de individualismo. Para satisfazer o espírito livre do homem, o individualismo tem sido exaltado acima da comunidade corporativa e criar uma atmosfera na qual as pessoas possam desfrutar da sua própria experiência individual se tornou mais importante para a igreja do que sustentar e promover os padrões doutrinários e confissões. Pastor, onde você quer chegar? Sabe no que nós queremos chegar? Nós não temos problema de fazer enraizados aqui como um encontro de jovens, e teremos sempre, amém ou não? Só que um encontro de jovens não será um fim em si mesmo. Ele apontará para o culto público, que é onde toda a igreja recebe a perspectiva doutrinária e o embasamento teológico. Não é para fazer um gueto, um recorte. Não, eu só vou no culto de jovens. Então você nem da igreja é. Nem membro da localidade você não é. Porque compor a igreja local perpassa por estar presente na vida da igreja. Quantos estão compreendendo isso? Não, eu só vou no encontro de mulheres, eu só vou no encontro de homens. Não, irmãos. São ferramentas para, não um fim em. Quantos compreendem isso? E diante disso, irmãos, a igreja ela tem se tornado, para muitas pessoas, um lugar de experiência pessoal. Não, eu estou indo a tal lugar porque eu quero ver se eu ouço algo de Deus. Não, irmãos. Você vai ouvir de Deus domingo após domingo, à medida que a Escritura está sendo exposta. Você vai ouvir de Deus dia após dia, quando você abre a sua Bíblia e ouve da parte de Cristo pelo que você está lendo. Quantos compreendem isso, queridos? Sabe uma das coisas que eu tenho incentivado? E assim, acho que chega a ser quase um sonho pessoal, né? Que todo membro aqui tenha uma Bíblia de estudo boa, de qualidade, com bons autores como comentaristas bíblicos. Sabe por quê? Porque você vai ler o texto, aí você vai ler algo tipo assim, não entendi bem, e você tem a nota de rodapé para você estudar a Escritura, irmão. Quantos estão compreendendo a importância disso? Spru nos adverte sobre algo, e aí, por conta dessa dificuldade, muitas vezes, que a gente tem, por conta do espírito da época, por conta de marcas, a gente vê que tem pessoas que se afastaram no congregar. Mas eu preciso dizer algo, que separar-se da igreja, Spru disse isso, frase de aqui de C.R. Spru, separar-se da igreja é separar-se de Cristo, pois Ele é a cabeça e ela é o corpo. Ouviu isso? Amém? John Stott, no mesmo ímpeto, diz: ser cristão isolado é uma contradição. O Novo Testamento não conhece cristãos desigrejados.
O Novo Testamento, irmãos, não reconhece cristãos desigrejados. Agora, você vai usar essa frase de John Stott para bater em alguém, não? Sabe por quê? Porque as pessoas verão a beleza do congregar quando, irmãos? Quando elas chegarem num lugar para congregar e perceberem um povo que fervilha, um povo que se interessa uns pelos outros. Aí a pessoa se aproxima e fala assim: se isso é o que Cristo está fazendo na vida dessas pessoas, isso é não se conformar com este mundo. Eles estão vivendo como um sacrifício vivo. Eu quero fazer também, eu quero ser isso também, eu quero fazer parte disso também. Não porque eu chego com um estatuto e digo assim, assina aqui, ó, vamos lá, assina um contrato aqui, fecha com a gente, você é membro da família Betânia agora. Não é sobre isso. Quantos estão compreendendo isso, irmãos? E pode ser aqui, pode ser em outro lugar que a pessoa vai encontrar isso, irmãos. E está tudo bem. Existem aqueles que, em relação à membresia, terão a dificuldade. O primeiro ponto que eu trouxe é a aversão à membresia e prestação de contas. Por quê? Porque, querendo ou não, irmãos, alguém vai te ligar para perguntar como você está. Você ouviu o que eu disse? Amém ou não? Alguém vai te ligar e vai te perguntar como você está. E o tá tudo bem, às vezes não vai satisfazer quem te ligou. Porque quem te ligou está de fato interessado em saber como as coisas estão. E a gente tem dificuldade de prestar contas. Porque a gente acha que prestar contas é ser menor. A gente acha que, não, porque eu sou menor, eu tenho que prestar contas. Não é sobre isso. É andar na luz. Ouviu a diferença aqui ou não? O prestar contas fala sobre andar onde? Na luz. O prestar contas, no sentido, não é de pedir para. Você não está pedindo para. Tem alguém te ligando e te perguntando como você está. Então a pessoa está simplesmente ofertando tempo, vigor dela para, de alguma forma, poder te instruir nas escrituras a como você pode caminhar melhor. E quando a gente tem essa dificuldade, é muito desafiador a gente achar que é membro de um corpo local. Porque a gente pode ser no papel, mas não ser na prática. E aí isso me faz lembrar uma frase que falamos há um tempo atrás. Na verdade, o Leandro, quando esteve aqui entre nós uma vez, usou essa expressão, e essa expressão me agrada, dizendo que uma comunidade espiritual saudável, ela muitas vezes é profundamente intrusiva, ela é profundamente desconfortável. Sabe por quê? Porque ela vai tirar você da sua zona de conforto. Para a gente viver como família, deixa eu te falar um negócio. Eu sou casado pelo Neto e esse ano a gente vai completar 25 anos de casamento, irmãos. E aí ele, Neto, chega para mim e faz uma pergunta. Tudo bem? Aí ela fala assim, isso aqui, não. Aí eu viro e tipo assim, eu não tô afim de responder, irmão. Deixa eu te fazer uma pergunta. Um homem inteligente faz o quê? Um homem inteligente faz o quê, irmão? Sabe o que acontece? Tirando a brincadeira, mas falando agora sério. Por sermos uma só carne e estarmos vivendo como família há tantos anos, eu não tenho direito de não responder. Então, muitas vezes é profundamente inconveniente. Para aprofundar o relacionamento, vai rolar inconveniência. Aí a gente, como não quer a inconveniência, a gente não aprofunda o relacionamento. Porque num casamento existirão perguntas difíceis. Assim como na membresia de uma igreja local, também existirão. E se nós não queremos a inconveniência das perguntas, lamento, viveremos a inconveniência da superficialidade. Mas essa é a verdade. Vocês estão entendendo o que nós estamos conversando, né, irmãos? Porque nós estamos indo para um novo local e nós não queremos perder a essência do que nos reuniu. E o que nos reuniu foi isso. Foi ou não foi?
foi o pastor chegar muitas vezes e eu venho no cotovelo assim. E aí, cara, tá tudo bem? Não, tá. Aí esperar a esposa sair de perto, virar de novo e falar assim, "Tchiu. E aí, tá tudo bem?" E uma pergunta como essa é profundamente o quê? Inconveniente. Porque eu tô vendo que não tá, irmão. Eu tô vendo que não tá. Então, para nós mergulharmos numa vida de comunhão autêntica, genuína, nós precisamos aprender a andar na luz de verdade. Sabe, tem aqueles que não tem a ver com querer se preservar, tem aqueles que não querem se comprometer. Tem aqueles que até acham legal, mas, né, legal para eles, né? Mesmo quando as pessoas se unem a uma igreja, não é de se esperar que elas permaneçam 100% comprometidas e fiéis. As pessoas, e é isso daqui que eu quero chamar a sua atenção, as pessoas não estão mais deixando igrejas por causa de erro doutrinário e preocupações bíblicas. Em alguns lugares, elas deixam igrejas porque encontram a empolgação de um outro lugar mais fervilhante. Irmãos, eu estava esses dias pensando algo parecido e quando eu fui registrar aqui, me ocorreu algo assim. De fato, irmãos, se alguém se aproximar de nós, ansiando alguma coisa um pouco mais fervilhante, a pessoa vai ter muita dificuldade de permanecer com a gente. Porque a gente escolheu um caminho de simplicidade. A gente escolheu esse tipo de conversa aqui. A gente escolheu, muitas vezes, chegar um dia que tá todo mundo, cancela esse negócio, eu não quero matar o povo com uma situação ali, sustentando uma agenda, e de repente não dá para fazer, e cancela, tá tudo bem. A gente escolheu esse caminho. E quando eu olho nessa perspectiva, irmãos, eu preciso então trazer para os irmãos também a alegria do nosso coração de que nós estamos avançando em algo e isso tem trazido para nós vitalidade no Senhor, que é fazer o que Filipenses 4:2 registrou para nós. Quando Paulo escreveu àqueles irmãos, dizendo que Evódia e Sinti, que eram duas mulheres piedosas, que amavam e serviam ao Senhor, mas elas estavam fazendo o quê? Estavam em conflito. E aí Paulo diz assim, reconciliem-se, irmãs. Sabe o que nós temos visto entre nós, irmãos? Temos visto aqui homens e mulheres imperfeitos, que de vez em quando têm as suas tensões, mas pela graça do Senhor têm aprendido a sentar e resolver, irmãos. E isso mostra um povo que está crescendo com maturidade. Dito isso, qual é a expectativa do meu coração pastoral quando vocês, irmãos, nos mais diversos espaços e com as pessoas que o Senhor trouxer para estar mais próximos a nós, ao longo do tempo, qual a minha expectativa quando você presenciar problemas presentes, tensões presentes? A minha expectativa é que você faça o que está descrito em Mateus 5:5, que você seja um pacificador, porque os pacificadores serão chamados de filhos de Deus. Claro que o pacificador ali tem um contexto de selar a reconciliação entre Deus e os homens, sim, mas visto que um homem se reconcilia com um pai, ele também aprende a se reconciliar com o seu irmão. Onde estão compreendendo isso? Amém? E agora eu quero trazer, para nós caminharmos para a segunda metade desse compartilhar, eu quero trazer razões pela qual nós devemos mergulhar na vida como igreja, amém? Eu quero trazer aqui primeiro uma recordação. Aquele livro 9 Marcas de uma Igreja Saudável, de Mark Dever, um livro que foi para nós aqui no início da plantação da igreja, importantíssimo para nortear muitas coisas. Trouxe uma informação de que alguns dos primeiros cristãos protestantes chamavam o local de reuniões de uma forma específica. Os irmãos lembram? Vamos ver quem lembra. Eles chamavam o salão onde eles se reuniam de quê? Chamavam de casa de reuniões. 9 marcas de uma igreja saudável, Mark Dever.
Por quê? Porque quando nós dizemos igreja, igreja é o ajuntamento dos santos, eles se reúnem em uma localidade. Essa localidade os antigos puritanos chamavam de quê? Que eu disse? Casa de reuniões. Então nós estamos indo para uma nova o quê, irmãos? Casa de reuniões, mas é a mesma igreja, amém? Contudo, vamos diminuir o nosso nível de chatice, né? Ah, eu estou indo onde? Estou indo para a igreja. Ninguém vai te matar por isso, irmão. Tudo bem ou não? Senão a gente está sendo preciosista e chato, e não precisamos agir dessa forma. Amém ou não? Amém ou não, irmãos? Tudo bem? Não mais, irmão, a gente conversa. Vamos lá. Não, Rafa, segura, eu estou pregando. Vamos lá, vou continuar. Então a parada é a seguinte. A primeira coisa que nós precisamos compreender é que o congregar é um ensino neotestamentário. Preste atenção nisso. Agora, o encorajamento ao pertencimento. Primeiro motivo é um ensino, o que eu disse? Neotestamentário. Agora, ouça com muita cautela o que eu vou trazer aqui. Assim como o batismo, a membresia na igreja não salva os pecadores. Ouviu o que eu falei ou não? Assim como o que eu disse? Como o batismo, a membresia não salva os pecadores. Mas também como o batismo, a membresia na igreja não é vista como opcional. Pastor, peraí, não vamos tratar como regra as cláusulas de exceção. O ladrão da cruz não foi batizado, né, pastor? Mas ele foi salvo ou não foi? Para que tá chato, né, irmão? Cláusula de exceção. Não teve a possibilidade, a condição e o meio e o tempo para isso, correto? Mas em curso da vida da igreja, nós compreendemos que a membresia, ela é uma ordenança, bem como o batismo também é uma ordenança. Nós compreendemos que a igreja é vista na Escritura como uma família. Agora preste atenção à preciosidade disso daqui. A igreja é vista na Escritura como uma o quê? Família. E uma família não é algo que você escolhe, mas algo a qual você se une por nascimento. Você escolheu a sua família biológica ou não? Você escolheu ou não? Você simplesmente nasceu ali. Nós percebemos que nos unimos a uma igreja pelo novo nascimento. Michael Horton, em um de seus livros, afirma que uma igreja não é um grupo de amigos que você escolheu, é um grupo de irmãos e irmãs que Deus escolheu para você. Você ouviu o que eu disse ou não? Sabe o que acontece? Ter escrito esse parágrafo, depois de ler o capítulo do livro do Michael Horton, vai mudar a minha conversa como entrevista pastoral para a membresia. Sabe por quê? Porque alguns dos irmãos aqui, eu falei uma frase. Eu falei assim, igreja é uma das poucas escolhas que você de fato tem para fazer na vida. Os irmãos lembram dessa frase ou não? A maioria de vocês aqui, eu tive essa conversa. Contudo, após ler um pouco mais sobre o assunto, é óbvio, tem a sua voluntariedade em estar. Claro isso, irmãos. Mas também cabe aos nossos olhos discernir da parte de Deus qual família o Senhor está nos inserindo para reunir e caminhar junto. Porque família não é um grupo de amigos simplesmente para a gente sentar e comer juntos no fim de semana, mas é uma família de fato. A igreja local é uma família, que nós estamos aqui prenunciando aquilo que viveremos na totalidade, na eternidade. Jonathan Edwards, um dos puritanos, escreveu algo tão especial dizendo: a comunhão dos santos é o céu começando na terra. Ouviu isso? Repetindo, a comunhão dos santos é o quê? É o céu começando na terra. Por isso, irmãos, revisitando a frase inicial de Jeffrey Johnson, quando ele disse que ter uma família biológica, ter como prioridade o congregar,
é porque o pastor está pegando no pé para a galera seguir a agenda da igreja, é sobre isso? Que nada, irmão, é porque nós estamos aqui ensaiando para como serão as coisas na eternidade. E se eu quero que os meus filhos prenunciem e vivam isso, sabe o que eu faço? Eu trago os meus filhos. Eu ponho eles expostos a esse cenário. Ah, mas eles vão dar trabalho, pastor. Tudo bem, irmão. Mas eles estão ensaiando para a eternidade conosco. Você compreende isso? Wayne Grudem nos adverte dizendo que a membresia formal é a maneira mais prática de cumprir as ordenanças bíblicas de submissão mútua, disciplina e serviço. Deixa eu dizer uma coisa. A membresia é uma forma prática de cumprir as ordenanças bíblicas de quê? Primeiramente, submissão mútua. Segunda coisa, disciplina. Terceira coisa, serviço. E aí, Edalson, submissão mútua. A gente treina a ouvir irmãos diferentes da gente na igreja local. Treina ou não treina? Recentemente, eu não tenho certeza se eu falei isso aqui numa mensagem. Se eu falei, eu vou repetir. Recentemente, uma pessoa me perguntou: e aí a igreja tal, do jeitinho que você imaginou? E aí a minha resposta foi: a família Betânia, ela não é nem 50% da igreja que estava na minha cabeça quando a gente começou. Ela é bem diferente. Eu tinha pensado numa igreja em termos de como fazemos todas as coisas. Eu tinha pensado numa igreja diferente de como a gente é. E sabe por quê? Porque a gente escolheu um caminho de sujeição mútua. Num caminho de sujeição mútua, o que você faz? Você para ouvir. Você para dialogar. Você para, às vezes até discordando, você faz algo porque você sabe que vai ser importante para alguns irmãos. E aí sabe o que acontece? Se eu fosse fazer a igreja 100% com a cabeça do Felipe, então não seria uma igreja, seria uma empresa. E eu seria o CEO dela. Faz sentido ou não, irmãos? Faz sentido? Ah, pastor, mas então você não tem um controle de tudo aí, não? Controle eu? Consigo dar conta nem lá de casa direito, irmão. Só na misericórdia e graça o Senhor me sustentando. Cuidar de tudo ao mesmo tempo. Aí sabe o que acontece? Aí, nisso, irmãos que têm um dom de serviço diferente do meu, ficam à vontade para servir. Porque eles não sabem que tem que satisfazer a vontade. Eles sabem que não tem que satisfazer a vontade do Felipe. Eles sabem que tem que fazer o quê? Servir uns aos outros. Sim ou não, irmãos? E nisso, nós compreendemos, quando Wayne Grudem diz que nós precisamos de sujeição mútua, de disciplina. O que é disciplina aqui? Ah, disciplina... Não, calma. Disciplina não está falando nem de militarismo, tudo bem? E também não está falando sobre disciplina no sentido de brigar e tal. Disciplina está falando de meios para se formar um discípulo. Ouviu o que eu disse ou não? A raiz, a etimologia da palavra discípulo, discipulado e disciplina é a mesma. Então, disciplina é um meio que a gente tem para exercer o discipulado a fim de formar um discípulo de Jesus. Então, tem que haver isso. E, por fim, precisa haver serviço. O que é haver serviço? Irmão, você consegue dispor do seu tempo, do seu vigor e dos seus recursos financeiros a fim de servir alguém? Porque se você compreende isso, então estamos avançando na compreensão do que é ser igreja verdadeiramente. Deixa-me dizer algo aqui. Jonathan Lima, alguém já ouviu falar nesse escritor? Jonathan Lima?
Jonathan Leeman foi um dos escritores que esteve junto com o pastor Mark Dever na igreja lá dos Estados Unidos, a igreja que ele pastoreia, e escreveu o livro sobre membresia. E o Jonathan Leeman fez um escrito aqui. Do ponto de vista não cristão, preste atenção nisso, do ponto de vista, o que eu disse, a ênfase aqui? Não cristão, a igreja local é uma associação voluntária. Então, aqueles que não professam a fé em Cristo olham para nós e para a igreja e dizem: vocês são voluntários, vocês vão lá voluntariamente. Tudo bem? Continua. Ninguém é obrigado a se unir. Do ponto de vista cristão, no entanto, não é. Uma vez que você tem escolhido Cristo, você também deve escolher o seu povo. Uma coisa leva à outra. Escolha o pai e o filho e você tem que escolher a família inteira. O que você faz por meio de uma igreja local. Além disso, o Novo Testamento foi escrito sob a suposição de que os cristãos são membros de igrejas locais, pois foi escrito principalmente não para indivíduos desconectados, mas para várias igrejas locais. Como Paulo se comunicava com os santos individuais, ele se comunicou com eles dirigindo suas cartas às igrejas, fazendo com que suas cartas fossem lidas em voz alta nas reuniões de suas assembleias. Pastor, me explique isso melhor. Se você pegar a sua Bíblia em Colossenses 4,16, sabe o que Paulo fazia? Na verdade, as cartas de Paulo. Paulo queria falar com a igreja da Galácia. Ele não escrevia a carta para fulano, beltrano, ciclano. Ele escrevia a carta à igreja, porque na hora de ser lida, os cristãos estavam reunidos. Você está entendendo esse preceito aqui, ou não, irmãos? Carta à igreja em Filipos. É carta à igreja. Porque na hora que ela era lida, quem ouviam? Todos. Por que todos ouviam? Porque eles estavam reunidos. E precisamos compreender um preceito de que o processo orgânico e natural de salvação, preste atenção nisso, irmão, para a gente até poder ensinar sobre, compartilhar vida sobre. Quando a gente fala sobre o processo orgânico e natural de salvação, ele ocorre primeiro por meio da fé, segundo batismo e terceiro membresia. Que história é essa, pastor? Atos 2,41 nos diz algo. Atos 2,41 nos diz: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Então, peraí. De sorte que foram o quê? Batizados aqueles que de bom grado receberam a palavra. Primeiro, recebem a palavra e produziu fé em seu coração. Produzido fé em seu coração, eles decidem por um ato público de arrependimento. Esse ato público de arrependimento se chama o quê? Batismo. E aí o restante do versículo diz: e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Opa, naquele dia aconteceu o quê? O que é agregar, irmão? O que é agregar? Reunir, ajuntar, agrupar. Só que a gente só é reunido por meio do Cristo. Por isso é tão importante o ato de pertencimento, de congregar. Quantos estão compreendendo isso nas Escrituras? Sabe, irmãos, caminhando para o final, é importante nós considerarmos algo sobre que Paul Washer nos disse. Os santos, quantos aqui são santos? A gente já teve essa conversa, irmão. Quantos aqui são santos? Santos não no absoluto, mas por conta da obra da santificação, amém? Que ela é primeiro posicional e depois ela é progressiva. Eu fui santificado para que eu possa então, por meio de Jesus, acessar o coração, acessar a vontade do Pai, amém? Mas a santificação progressiva é a obra da regeneração. Então, posicionalmente, cadê os santos aqui, irmãos? Amém. Todo mundo santo. Não, todo mundo santo aqui. Tudo tranquilo. Vamos lá. Não fala isso não, né, Carlos? Vamos lá. Os santos se amam, cuidam uns dos outros e se sentem mais próximos do céu quando estão juntos. No passado, em certos países, a perseguição, a angústia, as várias ameaças
não podiam impedir os cristãos de reunirem-se regularmente. Cristãos de antigamente se encontravam frequentemente nas florestas, nos campos ou até mesmo em lugares escuros ou cavernas. Tudo isso porque sabiam que amavam o Senhor e desejavam encontrar com os irmãos para adorar o Deus vivo coletivamente e desfrutar da união uns com os outros. Para que nós possamos então finalizar esse sermão, queridos, quero ler uma frase de Charles Spurgeon que diz algo para nós aqui. Charles Spurgeon reforça: um homem que não se une a uma igreja está em desobediência ao Senhor, que ordenou ao seu povo que se reunisse como um corpo visível. E Augusto Nicodemos reforça dizendo que a membresia não é apenas para receber cuidado, mas para exercer cuidado. Quem não se compromete com uma igreja local rouba a si mesmo e aos outros da edificação mútua. Ser membro de uma igreja local é algo que Deus requer do seu povo, e isso inclui se colocar sob os cuidados da igreja, sob o direcionamento dos pastores, comprometer-se a ser fiel na participação dos cultos e atividades e um apoiador regular do ministério, além de se tornar responsável pelo bem-estar espiritual dos outros membros da sua igreja local. Amém, irmãos? Que nós possamos, compreendendo o compartilhar dessa manhã, acho que os irmãos perceberam que foi uma grande oportunidade de revisitarmos muitas coisas que conversamos nesses últimos 2 anos aqui. E eu quero muito agradecer ao Senhor por esse tempo que a gente esteve aqui, né, irmãos? Foi bom ou não foi? Foi muito especial. A gente estava lá todo entuchado no meu quintal ainda. Eu lembro que em abril de 2023 teve um pico de 56 pessoas lá no quintal, gente subindo pelas paredes já. E aí eu lembro que os irmãos que atualmente compõem o conselho me procuraram e falaram assim: pastor, a gente precisa muito de fato de um lugar para a gente acomodar melhor, né, as pessoas. E a gente veio para cá, foi uma resposta porque coube dentro. É muito interessante isso, né, irmãos? Quando a gente faz um movimento, a gente não precisa fazer aqueles movimentos que a gente chama de movimento de fé, mas na verdade são movimentos mais de pensamento positivo, né? A gente fica torcendo para dar certo, né? O movimento de fé, ele também faz conta. Ouviu isso ou não, irmão? O movimento de fé também faz conta. E coube aqui, nós honramos todas as parcelas, honramos todas as contas, conseguimos tornar esse ambiente aconchegante o suficiente para iniciarmos as nossas atividades. E a maior expressão de uma família que está florescendo, que a gente observa, é quando o local se torna inadequado para a demanda daquele rebanho, para a demanda daquele povo, e não porque a gente está planejando algo para crescimento. E de fato esse espaço nos serviu, mas nós temos hoje outras necessidades. Amém, irmãos? Vamos então nos colocar em pé, vamos falar com o Senhor. Vou quebrar um pouco o protocolo aqui da nossa liturgia e vou... Pode pegar o violão, Samar, em paz. Eu quero começar orando aqui para a gente te agradecer por todo esse tempo juntos aqui. Feche seus olhos, comece a agradecer ao Senhor por esse tempo que passamos e também comece a orar pedindo ao Senhor por graça no novo local, que o Senhor nos dê a oportunidade de servir melhor o bairro, servir melhor os irmãos. Paizinho, nós queremos te louvar, te bendizer, queremos te pedir para que o Senhor nos auxilie, Senhor, na compreensão de tudo que o Senhor está fazendo em nós, por meio de nós. Senhor, como é bom poder relembrar aspectos tão importantes, Pai, aspectos tão marcantes, Pai, na nossa trajetória e ver claramente marcas da Tua bondade, Senhor, entre nós aqui. Lembrar, Pai, que o Senhor nos trouxe para cá num tempo
tão especial, tão necessário para a gente. E esse local, Pai, nos serviu de forma adequada. Esse local nos serviu, Pai, de forma apropriada nesse tempo. E te somos gratos, Senhor, também pela vida do André, o proprietário, Senhor, desse salão. Que ele seja, Senhor, profundamente abençoado, que o Senhor venha também abreviar os dias, Senhor, do anúncio desse local, para que ele tenha logo um novo aluguel aqui também. Queremos muito, Pai, que a tua bênção se estenda até ele. Queremos te apresentar, Pai, também a oportunidade de chegar em breve no novo local, pedir a tua bênção sobre a vida do Alex, que é o proprietário do novo local, que o Senhor, Pai, derrame da tua bênção sobre a casa dele, sobre a vida dele. Senhor, eu te sou grato, Senhor, pela vida de cada um dos irmãos aqui da igreja local, que tem de forma voluntária, de forma, Senhor, abnegada, eles vêm entregando primeiramente sua vida ao Senhor, aprendendo, Senhor, a se entregarem uns pelos outros, a servirem uns aos outros. Também, Senhor, tem se proposto a contribuir, Senhor, generosamente, e é por conta dessa generosidade que temos conseguido, Senhor, realizar algumas ações ali no novo local. E tudo isso, Senhor, se refere àquilo que o Senhor, isso se trata daquilo que o Senhor tem feito em nós. Somente o Senhor poderia ter feito isso, Senhor.